Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer um projeto bem legal do Monster Hunter, armadura, espada e escudo, com alguns poucos efeitos especiais, mas uma coisa bem interessante para vocês. Então curta, compartilhe e deixem nos comentários os projetos que você quer ver aqui também. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o computador com os moldes que eu quero. Eu já tirei alguns moldes, então eu já passei alguns para o CorelDRAW e agora a gente vai usar a máquina laser para cortar partes das peças em EVA. Bom pessoal, agora a gente tem nossas placas cortadas. Isso aqui é só uma parte do cosplay, mas é interessante ver que o EVA ele é todo cortado e o corte é bem preciso, como vocês podem ver. Então a ideia agora é eu cortar angularmente. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai se transformar num triângulo. Então aqui a ideia é que a gente pegue essas pecinhas de EVA e que elas sejam coladas dessa forma aqui, mas a gente precisa eliminar esse pedaço de EVA que está aqui, né? Então para isso eu utilizo uma técnica que é o corte angular. Então eu vou pegar um estilete aqui, com a lâmina um pouco mais afiada, e aí eu vou fazendo os cortes dessa forma aqui, sem cortar a parte sem cortar essa quina que já está aqui, né? Então vocês vão entender. Então se eu passar o estilete dessa forma, vocês vão ver que esse pedacinho de EVA vai sair e o corte ele vai ficar aqui mais ou menos em 45 graus. Se eu fizer isso dos dois lados, na hora que eu colar eles vão ficar do formato. Então agora eu vou passar o soprador térmico. No caso eu estou utilizando esse aqui que tem um displayzinho, mas pode ser qualquer soprador. A ideia é aquecer a peça, aquecer o EVA para que ele possa ser modelado. Outra questão também é que esse tipo de material não pode ser aquecido com o soprador térmico porque ele derrete com facilidade. Então eu vou passar daqui para lá. Outra característica interessante é que uma vez que eu passo o soprador, ele acaba selando um pouco também a porosidade da superfície daquele EVA. Isso vai me facilitar quando eu for impermeabilizar o EVA para pintá-lo, né? O EVA ele é como se fosse uma esponja, ele tem vários buraquinhos e se eu pintar ele do jeito que ele está aqui, não vai dar certo. A tinta vai ficar toda porosa, né? Com vários buraquinhos. Então a ideia é que eu faça o selamento com cola PVA ou algum tipo de cola branca que seja fácil de passar, tá bom? Bom pessoal, esse aqui é o peitoral, como vocês podem ver, eu botei alguns arames aqui para dar um pouco mais de sustentação, mas basicamente quando você modela o EVA com o soprador térmico e usando aquela técnica que eu falei de escada, você tem um efeito bem interessante, né? Essa é a parte base da armadura, outras coisas vão vir aqui na frente, então algumas outras partes da armadura vão sendo encaixadas aqui em cima, né? Uma dica bem interessante para você garantir a dureza da peça, porque ela está colada só em alguns pontos, né? Você passar um pouquinho de cola quente nesse vão, na parte interna da sua estrutura. Dessa forma elas vão ficar bem grudadinhas e você não vai ter problema em descolar. Bom, eu acabei de fazer um ombro. Esse aqui é a parte de baixo do ombro, tem várias camadas em cima, mas essa é a parte básica, né? E uma dica muito interessante é que
Isso aqui vai se encaixar na armadura, só que ela tem que ter mobilidade. Então o ombro tem que ir para cima, para baixo, de um lado para o outro. E a maneira mais fácil de você fazer e dar mobilidade para sua peça, sem que você precise recorrer a encaixes muito elaborados, fechos e tudo mais, é você utilizar o próprio EVA. O EVA ele é bem maleável e esse de 5 mm ele é bem resistente. Então é a peça ideal para você conseguir fazer juntas, né? Como essa parte vai ser uma junta, você não precisa pintar, não precisa, enfim, né, não precisa passar cola nem nada. Eu gosto sempre de utilizar o EVA da cor preta porque ele se destaca, ele fica mais escondido ainda, né? Principalmente quando você tem algum tipo de peça como essa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para dar mobilidade às peças de armadura sem recorrer a fechos e, enfim, né, junções muito complexas. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou aquecer essa pecinha de EVA, deixar ele na posição que eu quero. No caso, eu quero que a ombreira levante dessa forma, vá para um lado e para o outro. Então eu vou passar o soprador para que ele fique sempre nessa posição, para manter sempre a peça na posição, para a peça voltar, né, sempre para a posição correta. Agora que a minha peça de junção está modelada, eu vou posicionar ela mais ou menos onde eu quero que seja a junção. Nesse caso eu vou colar com super cola mesmo. Botar ela mais ou menos aqui. Vou cortar esse excesso. E agora eu posiciono a minha peça de armadura. Então veja como é que fica. Ele se movimenta livremente e sempre volta para a posição que eu quero, né? Então essa é uma dica bem interessante para você fazer juntas nas armaduras sem perder a mobilidade e também a praticidade do EVA. Bom, esse aqui é o resultado do trabalho dessa semana. A gente conseguiu evoluir bastante, já instalamos bastantes LEDs, tem alguns cabos que precisam ser conectados, mas basicamente o torso, a base do torso, ela está toda pronta, né? Aqui, como vocês podem ver a parte de trás, eu já fiz a parte de velcro para facilitar a vestimenta. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas basicamente é isso. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar, deixar seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Siga também nas redes sociais Diego Cosplay, tanto no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, tá bom? Toda semana a gente vem postar o processo e o desenvolvimento desse projeto. Espero que vocês estejam gostando. Essa é a primeira parte, tem muita coisa ainda tá bom? Até mais!